Olá pessoal, aqui o Fabiano Lafalce, faço parte do Departamento de Palestras de Exposição Doutrinária da Casa Elos e estamos hoje para mais um capítulo do nosso Evangelho. Então, desde já, convidando vocês para a oração de abertura. Assim, querido Pai, queremos te agradecer por este dia, por essa oportunidade belíssima e única de podermos nos reunir aqui na forma virtual, na forma que temos à disposição, para podermos falar, para podermos repercutir o Evangelho do Cristo em nós, em nossas vidas, no nosso dia a dia, da forma mais prática, da forma mais aplicável ao agora que pudermos. Então te agradecemos desde já, os mentores da Elos de Luz que se espalham em nossas casas, a derramar suas bênçãos a partir de agora, sobre nós e sobre nossas casas, sobre os nossos queridos. E assim, agradecidos também, não só aos guardiões da Elos de Luz, mas também aos mentores por trazer esse conhecimento. Vamos dando em nome de Deus e de Jesus por aberto este trabalho. Assim seja. No final ele volta, hein? Tem musiquinha nova aí para vocês hoje. E música que vai nos conectar com Deus, com a prosperidade, com a saúde. Depois a gente vai cantar. Mas até lá vamos então para o nosso capítulo de hoje do nosso, vocês já sabem, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem estudado cada semana aí, juntamente com a Thaís e com o Jean. Né? A propósito, quem não assistiu o capítulo, a exposição da Thaís, pode ir lá no nosso YouTube e assistir. Ali tem a primeira parte do capítulo de hoje. Hoje vamos ver a segunda parte. E depois a terceira parte vai ser vista na próxima palestra, na palestra seguinte, pelo Jean. Tá bom? Então você já sabe, né? Quem quiser ir lá conferir para saber o que vem antes desse versículo que a gente vai ver hoje. Nós estamos no versículo, ou no item 4, né, do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Que legal esse capítulo, é muito bacana e diz respeito muito, muito ao momento atual que vivemos. Então vamos estudar, vamos procurar dar uma olhada nele. E o nosso versículo 4, ou item 4, a missão dos espíritas. Olha aí, hein? Tá falando com a gente, hein? Com você em casa aí. Então vamos lá. Até já tomei aqui um chazinho para começar bem a coisa. A missão dos espíritos é uma coisa muito linda. Nos adverte o Espírito nessa instrução, né? Nessa orientação que tem logo depois daquela parábola que a Thaís falou na palestra dela, na exposição anterior, no vídeo anterior aqui do YouTube e do Face. Ela colocou, né, a parábola do senhor da vinha, né, o pai de família que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, só resumindo, para quem não assistiu, para quem assistiu a gente confirma esse resumo. E ele saiu na primeira hora da madrugada, né? Logo às 6 da manhã, saiu depois às 9 da manhã e contratou novos trabalhadores. Saiu lá pelo meio-dia e chamou novos trabalhadores, porque ele precisava de gente para terminar, para finalizar esse terreno, para finalizar essa vinha, né? A vinha onde plantava, né? Os frutos, as uvas. E finalmente às 15 horas foi de novo, ainda achou mais trabalhadores e chamou. E por fim às 18 horas na tardinha ele foi também, esse senhor da vinha, e contratou. Todos esses trabalhadores trabalhavam na sua vinha. Ao final da jornada ele pede para chamar, né, os trabalhadores, começando pelos últimos, e paga um salário para os últimos, os mais recentes que chegaram depois. Pergunta para eles, né? Por que vocês estão até essa hora aqui esperando? Porque não nos deram trabalho, nós estávamos prontos aqui aguardando, mas até agora não nos deram trabalho. Então ele chamou, inclusive, esses da última hora, que receberam por primeiro. Depois chamou os da hora seguinte, os que tinham sido chamados às 3 horas da tarde, depois chamou os do meio-dia e, por último, aqueles que tinham sido chamados bem cedo. E para cada um deu um salário. E eles depois questionaram, né? Mas por que eu fiquei o dia todo aqui, o outro chegou depois, né? Como é que é a coisa? Aí ele explica que
Não, a minha bondade não foi o que nós combinamos, né? Então depois os espíritos vão explicar, né? No capítulo tem a explicação que o trabalho existe para todos nós somos convidados a esse trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho da reformulação, né, da nossa terra, das nossas consciências, né, do aperfeiçoamento da nossa consciência, do nosso ser espiritual, através da vivência aqui na terra. Então, tem trabalho para todo mundo, e mesmo aqueles que chegaram depois, são considerados o quê? São considerados esses que estão trabalhando agora. Na última hora do quê? Na última hora da transição planetária, na última hora da transformação desse nosso planeta. A gente já tem falado disso, vocês estão acompanhando aí já sabem, né? O planeta passa por uma transição já faz algum tempo e está atingindo seus momentos mais importantes, alguns dos momentos mais importantes neste momento. E ele conta com os trabalhadores da última hora para isso. Não são trabalhadores que não quiseram, estavam com preguiça ou fizeram pouco caso. Eles estavam prontos, mas foram chamados nesse momento. E é cada um de nós, é você que em casa faz o seu melhor, você que procura viver o Evangelho do Cristo, viver essa obra que Kardec nos deixou, né, o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho e os ensinamentos de Jesus, né? No seu dia a dia, nas suas mínimas coisas, na simplicidade da sua casa, na simplicidade da sua maneira de se colocar, de pensar, de tratar as pessoas do seu lado, de tratar a si mesmo. É nessa simplicidade que ele fala e que ele quer que nós sejamos trabalhadores da última hora, transformando a nossa maneira de viver definitivamente, né, por uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, mais terna, né, mais repleta de luz, de abundância, de amor. Então esse é o convite para os trabalhadores da última hora, para que a gente possa se preparar e estarmos plenos dessa luz, dessa bondade, para podermos refletir isso não só na nossa vida, nas pequenas coisas do dia a dia, mas refletir para fora, sermos o exemplo vivo desse trabalho que precisa ser feito no terreno. Precisa ser feito. Continua sendo feito. Já muito foi feito, muito foi trabalhado, muito foi regado, muito foi preparado. E o capítulo e o versículo 4, ou item 4, que nós vamos nos ater com mais profundidade aqui, é uma exortação, é uma orientação direta do Espírito de Luz, que ali, né, esteve com Kardec para nos passar, chamado Erasto, um protetor do médium, né? Daquele médium que estava dando a orientação naquele momento, em Paris, né? Então, o Erasto nos passa, como espírito de luz que é, ele dá-nos praticamente uma receita para o espírita. Olha aí, eu vou passar a receita. Vocês não gostam de receita? Eu sei que o pessoal em casa gosta de ganhar uma receitinha nova, não é? Gosta quando tem uma receitinha de coisa boa, né? Um bolinho de laranja, de bergamota, de cenoura. Nessa época a gente vai tentando de tudo, a gente vai inclusive virando padeiro, virando confeiteiro, não é? Muita gente tem feito. Então, já que vocês gostam de receitinha, eu vou passar uma receita. Eu não vou passar, eu só vou repassar a vocês o Espírito Erasto nos passa quase como uma receita para o Espírito, para o Espírita, né? Para cada um de nós que abraça essa doutrina e para todos que ainda vão abraçar e querem abraçar, porque precisam de uma filosofia que lhes dê caminho, que lhes dê orientação. Então, ele começa dizendo: bendigam ao Senhor todos que colocaram fé na sua soberana justiça, né? Então não é uma pessoa que fica, como o espírita verdadeiro, que fica julgando e pré-julgando e acha que as coisas não estão certas, que Deus não foi justo comigo. Deus não está justo. Não, aqui eu já tinha que ter isso aqui, eu já tinha conquistado isso, já devia ter isso, já devia ter aquilo. Então a pessoa, cada um de nós, né, que muitas vezes já devia, mas já devia ter feito, mas aquela pessoa já devia estar mais evoluída, mas fulano, meu marido, minha mulher, minha filha já devia ter crescido mais, ter evoluído mais, mas já devia. Esse muito já devia é pura ilusão, é pura pretensão. É ou não é? A gente está julgando, está querendo fazer a nossa justiça das coisas, aplicar a nossa medida do que é justo, do que é certo.
Então cuidado, que Erasto já começa nos dando aquela famosa nos dedos, né? Bendigam ao Senhor todos vocês, todos nós, você em casa, que colocou a fé na justiça de Deus, na sua soberana justiça, na justiça da natureza, né? Das forças divinas, de como a vida é, de como ela se apresenta. A gente tem fé nessa vida. Então, benditos sejamos, benditos sejas. Mas ele já vai começar a nos botar no serviço. Preguem e ensinem a lei da reencarnação. Não, já começa, acabou a moleza aqui com o Erasto, né? Ele é muito bacana, eu gostei muito dessa parte que tocou para nós, para o nosso versículo, porque ele é prático, vocês vão ver. Então, preguem e ensinem a lei da reencarnação e o progresso que se obtém por ela. Tá? Porque conforme tenham cumprido aquilo que a gente se propôs na reencarnação, a gente pode evoluir menos ou mais. O que ele está dizendo aí? Aquilo que nós espíritas já sabemos, ou temos estudado. Você tem estudado aí, que eu sei, né? O Livro dos Espíritos. É ou não é? A nossa Bíblia está aqui, ó. Está aqui a dica de leitura para vocês hoje. Um pouquinho por dia. Isso aqui não é para pegar e sair lendo um romance de cabo a rabo. Isso aqui a gente vai lendo, vai vendo onde é que a coisa pode... tem gente que lê ali um versículo, algumas perguntas por dia, reflete através delas, né? Tem gente que prefere ler um número de páginas X, mas às vezes tem coisas que nos chamam mais a atenção, tem assuntos que a gente quer aprofundar e vai um pouco mais. Mas é bom, uma leiturinha por dia, é um hábito que você pode já somar, né? Então, nós que sabemos da força que a reencarnação tem, da importância que ela tem, como nos diz o próprio Livro dos Espíritos, sabemos que ela é a oportunidade ímpar que todos nós temos de, na Terra, colocarmos todos os nossos potenciais, os nossos talentos em prática. A gente se prepara, a gente se organiza lá no plano astral, né, onde a gente está, como se diz assim, na nossa casa, no nosso habitat, na nossa origem, né, que é o plano astral, é a nossa origem, relembrando só aquela nossa máxima, aquele ponto já pacífico entre nós. Somos seres espirituais que viemos à Terra ter essa experiência carnal, essa experiência material. Isso é ponto pacífico, ok. Sendo isso, nós viemos dessa nossa casa, desse nosso habitat, cheios de planos, cheios de projeto, cheios do nosso projeto, plenos desse nosso projeto, plenos dessa nossa, como dizer assim, dessa nossa intenção pura de realmente avançarmos, de realmente aplicarmos o que temos estudado, o que temos aprendido, o que temos nos proposto. E quando a gente encarna, essa é a maior proposta, a maior missão que nós temos. É a de viver os compromissos que nós escolhemos assumir. Então escolhemos o compromisso. Quais compromissos? Olha, os principais compromissos que nós temos, quais são? Não é? Primeiro, consigo mesmo, com a sua própria evolução, com a sua própria melhoria. Esse é o principal compromisso que nós temos na Terra, na reencarnação. Né? Outro compromisso importante, aquilo que nós vamos realizar de trabalho, aquilo que nós vamos expor assim os nossos talentos, colocar em prática todos os nossos talentos, nossas capacidades, para o bem comum, para o bem nosso, porque aquilo vai reverter em benefício nosso. A gente sabe que vive num planeta, num orbe material que precisa da força do trabalho para ali ter o seu sustento, o seu conforto material, o seu direito às coisas, a sua possibilidade de viver, de conhecer, de se instruir, de ter saúde, de ter moradia, de ter proteção, enfim. Também com as pessoas, com a família que a gente veio, é um outro compromisso importante da reencarnação e fundamental. Isso aí daria uma palestra, cada um desses itens daria uma palestra, uma exposição à parte, né? Poderemos ver mais à frente. E também, por fim, com as demais pessoas da sociedade, com a natureza, com o planeta em si, com os seres vivos, demais também, natureza em si, né? Então aí, tudo isso aí nos mostra os compromissos que nós temos na reencarnação. É pouca coisa? É muita coisa.
É coisa bastante, uma coisa fantástica, uma oportunidade única que temos nessa reencarnação, que é buscarmos esse nosso progresso nas mínimas coisas que a gente conseguir, né, e avançando. Então ele nos fala assim, ó, preguem, ensinem, né? Mas eu vou sair pregando, está falando, para ti é fácil, Fabiano, para a Thaís, para o Jean, vocês são expositores, vocês são palestrantes, para a Tânia. Agora, mas para mim, como é que eu vou sair pregando? Tu quer que eu saia pregando? Não, não é exatamente isso que ele está falando. Ele vai dar detalhes aqui, mas o principal é, sejam exemplos do que vocês querem pregar. O que vocês querem ensinar pelo mundo? Quero ensinar uma maior tolerância, uma maior compreensão. A gente não pede, que os povos tenham mais tolerância, que no trânsito haja mais compreensão, que entre os políticos haja, né, entre esses grupos políticos que hajam mais tolerância, mais paz. Onde é que começa isso aí? Adianta a gente ficar reclamando na rede social ou na frente da televisão? Não, começa na nossa transformação, na minha, aqui dentro, na sua aí dentro. Então você vai perceber o que você vê no mundo e que não está de acordo com o que você imagina, com o que você mais desejou, o que você mais sonha, e você começa a ser o exemplo dessa transformação. Então eu quero ver, eu fiz o exemplo aqui, vou fazer um exemplo, né? Vocês, cada um de nós pode fazer. Eu quero ver mais tolerância lá fora, eu estou vendo que os grupos estão se degladiando, tem países lá que estão... Então eu vou passar a ser mais tolerante na minha vida. Com quem? Quem é que está mais perto? Em tempos de quarentena. Mas uma vez por semana eu tenho que fazer as compras, então é a fila, é aquele senhorzinho que tem que passar antes da gente. Tolerância. Estou fazendo isso por amor, por compreender que isso é funcional, que isso funciona melhor para mim e vai se espalhar pelo mundo. Eu acredito que se eu mudar em mim, eu posso mudar também o mundo. Foi falado nessa semana, no nosso programa Novos Tempos, que é uma live que entra na quarta-feira à noite. Será que a gente acredita que nós mudando aqui podemos mudar o mundo? Mas o que é o mundo se não uma soma de células? O que é um corpo nosso se não uma soma de células? E que é o mundo todo se não uma soma de seres que somos nós? Nós somos as células. Se você faz uma célula mais saudável dentro de você aí, o mundo passa a ser mais saudável, aquela célula passa a ser mais saudável e ela vai, pelo seu exemplo, contaminando positivamente as demais, né? Contagiando, quem sabe uma palavra ainda melhor, com sua luz, com aquele transbordar do seu bem. Ele passou a partir daquele dia a ser mais tolerante, ele não é perfeito, né? Não é isso que está pregando aqui o Espírito Erasto, não é perfeição que ele está querendo, nem santidade de um dia para o outro. Mas aquele dia ali você conseguiu ser um pouquinho mais tolerante. Então aquilo que você quer ver lá fora, da janela para fora lá, ó, que aliás está lindo o dia aqui, você começa a fazer hoje um pouquinho mais dentro de você. Olha que lógica interessante, que matemática bonita. Essa é a sistemática que Deus nos colocou para a encarnação que vivemos. Por isso nos colocou na Terra, para que nós colocássemos em prática aquilo que queremos como ideal. Mas não lá fora, começando aqui dentro. Se depois a gente conseguir uma forma de também fazer lá fora, de também conversar com as pessoas, de também testemunhar esse bem que está nos fazendo, por exemplo, sermos um pouquinho mais tolerantes a cada dia, ótimo, melhor ainda, e é o que ele está pedindo. Saiam, preguem e ensinem, mas antes de tudo, dentro da gente. Tá certo? Então, ele vai nos dizer também, cumpram bem suas missões. Cumpram as suas missões na Terra. Procurem cumprir elas bem. Que missões são essas? As missões que nós viemos. Quando a gente é pequeno, a nossa principal missão é de ser um filho, um bom filho. É ou não é? De ser um bom irmão, de ser um bom colega. A gente já começa a ir para a escolinha ou para a escola, né? Para o primário, para o fundamental, né? Quer dizer, antes, aí é uma confusão. Antes era ginásio, agora depois foi para a primária, agora como é que é fundamental ou já mudou? Quem é da época do ginásio aí, esse é o pessoal que já está, digamos que já é jovem há mais tempo. É ou não é? Ai, ai.
Como eu brinco nas lives, no trabalho que a gente faz com a música, é um público que já tem uma maturidade bacana. Então isso é da época do ginásio, né? Depois veio o primário, que é a mesma coisa, acredito. E depois agora é o fundamental, já não sei se já não tem mais um outro que lançou. Depois vocês botam no comentários aí, tá? Se já mudou de novo o sistema educacional. Então a gente vai já para o primário quando é criança, então a gente já tem... Olha quantas coisas a gente já tem como missão, já pequenos. Nós temos uma missão de ser bons filhos, né? De buscar aprender, de buscar ter no exemplo dos pais, de buscar estudar, bom colega, né? De poder se relacionar com os coleguinhas. Bom irmão em casa, ter uma capacidade. Mas tudo bem, ainda é criança. Quando cresce, cumpram bem suas missões. Qual foi a missão que eu escolhi quando eu cresci? Eu fui fazer um trabalho material X, fui ser enfermeiro, fui ser advogado, fui ser pedreiro, fui ser um mestre de obras, fui ser um artista, fui ser um médico, não importa. Cumpram bem suas missões. Mas o meu trabalho material é uma missão, com certeza. Ele bem executado, ele feito com aquilo que a gente chama aquele ingrediente principal, né? Lembra do temperinho, aquele ingrediente principal, o amor? A nossa profissão, o nosso trabalho material sendo feito com amor, com dedicação, com boa vontade, palavra boa também. Então ele passa a ser um trabalho espiritual fantástico. Ele é missão na Terra. Mas eu trabalho em casa. Vocês já viram o trabalho, a honra e a profundidade de um trabalho que é feito em casa? Tem agora a quarentena, muitas pessoas passaram a ter o trabalho, além do material fora, passaram a ter em casa. E percebem a qualidade que precisa ser feito esse trabalho. Como exige também da pessoa. Então, todo o trabalho de casa também, não tem diferença nenhuma. É a missão. Depois eu resolvo ser pai ou ser mãe, eu resolvo ser tia, resolvo ser padrinho, aceito o convite para ser padrinho, madrinha, tudo é missão. Mas aquilo lá nem dou bola, porque não sei o quê. Né, minha gente? Então está na hora da gente rever. Eu sou padrinho por acaso, você não é padrinho por acaso. Tem uma missão espiritual por trás, uma ligação, né? Claro, religiões à parte, uma tem essa coisa, a outra não tem, mas eu quero dizer assim, tudo que nos acontece, nada chega por acaso. Tudo tem algo que nos liga àquelas pessoas, ou aquele serviço, ou aquela atividade, e que nos diz exatamente isso. Como nos diz o Erasto hoje aqui, ó. Cumpram bem suas missões. Cumpram bem suas missões. É isso que cada atividade que nos chama a atenção, que nos chama pelo gosto de fazer, nos diz. Cumpram bem quer dizer cumpram com amor. Botem o seu melhor. Vamos trocar assim, ó. Façam o seu melhor quando forem fazer aquilo. Esse é o Erasto nos dizendo. Posso fazer essa atividade com menos atenção, com mais desleixo? Posso fazer, pode até sair a atividade? Pode. Mas se eu posso fazer com mais capricho, com mais cuidado, com mais atenção, eu vou fazer. Essa é a lógica. Sempre que eu puder, eu vou fazer sempre o meu melhor. Né? Chegou a hora também, ele fala assim do desapego. Chegou a hora da gente pregar o desapego ao materialista. Mas antes de pregar, vamos voltar para a nossa lógica. Vamos procurar nós nos desapegarmos primeiro da matéria, do apego que a gente ainda tem à matéria. Para sermos primeiro o exemplo. Né? Lembra muito a historinha aquela que foram que a mãe foi levar o filho para... Então a mãe foi levar o filho para consultar com o mestre. Pronto, não lembro bem se é com o Gandhi. Para consultar com o mestre. Grande mestre, fala alguma coisa para o meu filho. Ele come muito açúcar, ele não... Eu já falei para ele, mas não adianta. Ele continua consumindo muito açúcar. Diz para ele que isso não é bom. Fala para ele não comer mais. Aí Gandhi fala assim... O que você pode fazer, né? Ele diz assim... Olha, traz ele aqui daqui uma semana. A mãe não entendeu nada. Daqui uma semana? Tá bom. Vai ver que ele vai fazer
as orações dele lá. Ela volta dali uma semana, ainda encucada com aquilo. Pronto, já trouxe ele aqui agora. Passou uma semana. Você diz agora alguma coisa para ele? Digo. Aí o mestre pegou e disse: filho, não coma mais açúcar, pois que isso não lhe faz bem. Mas você precisou de uma semana para dizer isso pro meu filho? Isso aí você podia ter dito semana passada. Ele disse: não, mas semana passada eu ainda comia açúcar. Então é uma historinha, justamente com essa coisa bem humorada, mas verdadeira, hein? Muita sabedoria. Sejamos nós o exemplo, porque o mestre disse que precisava de uma semana para aprender a perder aquele hábito. Ele também comia açúcar, ele precisava já não comer para poder aconselhar o outro que aquilo não era bom. Ou não comer tanto doce, ou não comer o chocolatinho ali, mas ele precisava dizer: não, deixa eu primeiro ter uma semana para garantir que eu posso testemunhar a favor dessa causa, não é? Essa é a nossa missão como espíritas, que a gente possa provar. Ele nos diz: preguem o desapego ao materialista. Então vamos primeiro nós, espíritas, provar isso. Dá uma semana para mim primeiro. Vamos falar assim para o espírito Erasto: me dá uma semana. Volta daqui uma semana. Por quê? Porque eu quero desapegar essa semana, um pouquinho que eu possa, do materialismo, do apego ao dinheiro. Desapego ao material, desapego ao dinheiro não significa não dar importância, não dar atenção. Ao contrário. Desapegar é não ter o apego excessivo a uma coisa. Aliás, quando a gente desapega dessas coisas, aí que elas vêm, é ou não é? A gente pede com fé e desapega e não fica preocupado com falta ou com não ter ou com quanto vai ter. Aí é que vem. Olha que interessante, a natureza fez um sistema bem interessante. Não é pegadinha, não. É só a gente aprender o sistema. Bom, mas hoje não é o assunto sobre isso, né? Só um pequeno detalhe. Então ele nos fala ainda, Erasto: preguem a disciplina aos desregrados. Olha aí. E agora? Mas será que nós vamos fazer que nem o mestre? Me dá uma semana. Eu acho que a maioria de nós vai ter que pedir uma semana aí, hein? No mínimo, para poder pregar a disciplina aos desregrados. O que significa isso? Disciplina. Nos falava a música do poeta: disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Claro, é a inteligência a favor de algo que é funcional. A gente vai usar a inteligência, a favor de algo que funciona, a favor de algo que melhora, que se aperfeiçoa. Isso é a disciplina. É um poder que a gente tem quando a gente tem uma disciplina. É ou não é? Quando você tem uma disciplina de um estudo que você consegue estudar direitinho naquela semana, nos horários que você não se sente melhor, não se sente assim uma coisa... Dá uma satisfação, dá até um poder, assim, que a gente está conseguindo, né? Manter aquela disciplina, que a gente tem uma disciplina de ler o trechinho do Evangelho todo dia, ou um trechinho do Livro dos Espíritos. Não dá uma satisfação quando você consegue aquela sequência de dias, você obteve aquele hábito novo, aquela disciplina boa, aquela inteligência aplicada, né, a favor de algo que funciona, a favor de algo que vem trazer mais funcionalidade para a sua vida. Então, disciplina é algo positivo, a gente tem às vezes essa coisa pejorativa dela, né? Então, preguem disciplina aos desregrados, mas antes de pregar, é a história do maestro, do mestre, temos que viver ela. Deixa eu primeiro viver para depois poder testemunhar. Preguem a mansidão aos tiranos domésticos. Atenção, hein? Será que às vezes a gente não é? Será? Então... uma semana para a gente treinar também. Olha quanto exercício já teve só nesse pequeno trecho do Evangelho, né? Quanta coisa boa. É chegada a hora, deixa eu ler para vocês aqui que é importante. É chegada a hora de sacrificar até mesmo hábitos. Mas eu gosto, eu sempre gostei. Quando eu acordo... meio mal-humorado, eu sou assim, é um hábito, meu dia vai ser todo assim, sempre foi, e vai ser todo revirado. Sacrifiquem seus hábitos. A partir de agora, quando acordar ruim, tudo bem, não estou dizendo que não pode se sentir às vezes, né? Às vezes tem os dias, né, mais cinza. Toca uma oração lá, né? Vai fazer uma atividade caseira que aquilo ali passa, bota para fora aquela contrariedade, bota para fora. Vamos lavar uma louça com vontade, vamos varrer uma casa com vontade, arrumar um quarto,
tirar as coisas do roupeiro, colocar de novo, organizar, já faz uma limpeza. Tudo isso aí são coisas a nosso favor, para que a gente possa transformar os dias que não são os dias bons, mas não se acostumar com aquele hábito e ficar com o dia todo torto. Não, que é isso? Tá certo? Vamos aplicar, vamos pregar isso, a mansidão. Vamos pregar que a gente pode sacrificar os nossos hábitos ruins, os nossos hábitos que não nos levam a nada. Sacrificar ocupações fúteis em favor do quê? Da divulgação espírita. Mas antes da divulgação espírita, vamos divulgar o espiritismo dentro de nós, vamos repercutir ele dentro de nós, vamos reverberar ele dentro de nós. Olha que bacana isso aí. Então nós temos uma semana para fazer que nem o mestre fez lá em cima do monte. Ele disse assim, me deu uma semana, vamos fazer o mesmo. Faremos o mesmo, com o quê? Com os nossos desapegos ao materialismo, as coisas que a gente se apega, às pessoas, às coisas, aos modos de vida. Desapega, vive, pode até viver com aquelas coisas, com aquelas pessoas, com aquelas atividades, mas sem o apego excessivo. O exercício da disciplina, daquilo que a gente quer melhorar, de um novo hábito que queremos adequar a nós, pode ser coisas bem legais, coisas que têm muito a ver com a gente, e às vezes a gente se sabota e não através da disciplina não coloca, ou da indisciplina, não coloca na nossa vida. Então vamos nos organizar, priorizar as coisas que realmente importam nesse momento. Esse é o trabalho da última hora. Priorizar, fazer uma limpeza, fazer um filtro do que realmente importa nas nossas vidas nesse momento, quais são as atividades que realmente importam e que dizem respeito à nossa melhoria como seres humanos, a nossa felicidade, quais as coisas que nos fazem bem. Vamos encher o nosso dia de coisas que nos fazem bem. Vamos deixar as nossas casas mais enxutas com as coisas que nos fazem bem, com aquilo que não é mais nosso, que está sobrando ali, vamos, recolher, juntar e doar. Vamos deixar nossa casa mais cheia de coisas que nos fazem bem. E também a nossa semana, mesma coisa com a nossa semana. E depois com os nossos pensamentos, com as crenças, deixar só as que nos fazem bem. Então você vê que está tudo encadeado. Jesus não fala nada à toa. Jesus nos fala o coração de uma forma muito encadeada, muito lógica. Uma coisa vai encadeando na outra. Então esse é a nossa dica de hoje, uma reflexão que a gente está fazendo com a gente. Procura primeiro repercutir dentro de nós, e é o que a gente convida a todos vocês, que a gente repercuta em nós para depois poder até pregar, poder até espalhar, indicar leituras, como a gente faz aqui também. Aliás, para quem não pegou a indicação da leitura de hoje, está aqui. Aí, ó. Viu? Não é só a Tata que indica. Livro dos Espíritos, um pouquinho por dia. Uma pílula diária. Pode ser uma perguntinha e resposta por dia, não tem problema. Pode ser uma página, pode ser 5 páginas. Você vai escolher. Faz bem. E vai depois refletir em cima dela. Tá legal? Bora lá então, vamos fechar com os trabalhadores da última hora de hoje, com uma música que tem muito a ver, porque a gente só é trabalhador porque nós estamos na vinha. Na vinha de quem? Do Senhor. Esse Senhor é de bondade, é da abundância, é da saúde, é da prosperidade em todas as áreas. Esse é o Senhor da nossa vinha. Vamos assim, amado Pai, agradecendo essa oportunidade, agradecendo essa espiritualidade que está conosco, ilumina todas as nossas casas e a nós, e aos nossos queridos, e aos nossos projetos de melhoria para essa semana. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja. O Senhor é meu pastor, não me importa coisa alguma, em campinas verdejantes me coloca a repousar. O Senhor é minha luz, proteção da minha vida. Por que ter medo de caminhar? Não tenho medo de caminhar.
atravesso o vale escuro, nada temo, estás comigo. Teu bordão e teu cajado ao meu lado me dão força. O Senhor é minha luz, proteção da minha vida. Por que ter medo de caminhar? Não temos medo de caminhar. Tchau, pessoal, valeu e até a próxima.